Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Nessa manhã, a mensagem tem como título: Não aceite nada menos que o melhor. E eu te pergunto, por que o povo de Deus aceita algo que não é o melhor? Uma razão, porque algumas pessoas aceitam algo menos do que o melhor, é porque acreditam que precisam aceitar um meio termo em razão dos seus pecados cometidos no passado, por exemplo. Parece que pensam, não mereço o melhor de Deus. Tenho me comportado tão mal que só quero um pouquinho da ajuda do Senhor. E não mereço mais do que isso. Mas quando a pessoa se torna nova criatura em Cristo, todos os pecados que já cometeu são liquidados. É como se aquela página da sua vida fosse apagada, porque a pessoa foi criada de novo e se tornou nova criatura em Cristo. Está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tudo quanto fez como velha criatura foi liquidado, mas como nova criatura ou nova criação de Cristo, merece o melhor de Deus, porque foi adotada na família de Deus. Ficou sendo coerdeira com Jesus Cristo. Mas muitos cristãos aceitam menos do que o melhor, quando isso, na verdade, não é necessário. Sansão, por exemplo, foi um homem, na palavra de Deus, que aceitou menos do que o melhor. Ele foi um juiz de Israel por muitos anos, mas cometeu alguns enganos. E provavelmente você conhece a história de Sansão. Sansão tinha estado no pináculo do sucesso em Israel. A Bíblia diz que ele julgou Israel durante 20 anos. Os notáveis feitos poderosos de Sansão e a sua proeza física somente podiam ser atribuídos ao poder e à unção de Deus na sua vida. Os filisteus ficavam aterrorizados com esse grande homem, forte e valente. Mas então Sansão cometeu alguns pecados e tropeçou moralmente. E por causa disso, o inimigo descobriu o segredo da sua unção, e ele foi destituído da sua grande força e poder. Caiu nas profundezas do desespero e veio a ser simples escravo dos filisteus. Depois de toda a glória que conquistara para Israel como o herói de Deus, os seus pecados levaram-no a perder o melhor de Deus para a sua vida. Os filisteus tinham-no deixado cego e o reduzido à escravidão. Sansão foi humilhado e rebaixado na vida. Quando Sansão perdeu a unção, perdeu o poder de Deus. Quando assim aconteceu, como nós sabemos, os filisteus conseguiram prender aquele que era o forte homem de Deus e fazer dele o seu escravo. Vazaram-lhe os olhos e o amarraram a um moinho que tinha que girar como simples animal de carga. Mesmo assim, Deus, na sua fidelidade, nunca cessa de escutar as orações daqueles que clamam a Ele com fé. Esse homem que antes era o herói de Israel, agora estava acorrentado a um moinho e perpetuamente, dia após dia, moía trigo. Parecia que a vida de Sansão acabaria em fracasso, muito embora, em tempos passados, tivesse sido tão poderosamente usado por Deus. Com a unção divina na vida de Sansão, quase parecia que nada lhe era impossível. Segundo a nova aliança, o povo de Deus nasce de novo e o Espírito Santo passa a residir dentro dos fiéis. Mas, de acordo com o Antigo Testamento, homens e mulheres não nasciam de novo, não tinham a nova natureza. O Espírito Santo, portanto, não residia dentro deles, mas apenas vinha sobre eles, a fim de que pudessem cumprir a tarefa que Deus lhes dera, ou ocupar o cargo para o qual Deus os chamara. Como sabemos, Sansão foi ungido pelo Espírito de Deus para ser o libertador de Israel naquele tempo, e o Espírito de Deus viria poderosamente sobre ele, a fim de cumprir aquela tarefa. Sansão tinha feito o voto de Nazireu. Aquele voto e suas forças e proeza físicas eram sinais da unção de Sansão e da chamada divina na sua vida. Mas porque passou a viver na impureza,
tinha deixado que o inimigo o despojasse da glória do Senhor. E agora, a sua vida dava a impressão de estar para se acabar, numa derrota total. Tudo parecia estar contra Sansão. Os filisteus estavam comemorando e adorando os falsos deuses, escarnecendo e zombando do Senhor Deus, e se divertindo às custas de Sansão, que antes era o campeão ungido por Deus, mas agora estava amarrado e algemado. Mas no meio do período mais aflitivo da sua vida, enquanto andava em círculos, como animal de carga, fazendo girar aquele moinho, sentindo-se nas profundezas do desespero, Sansão clamou a Deus. Começou a falar com Deus. Tomou a decisão de voltar a chamar a Deus, pedindo socorro, e de voltar a andar na direção do Senhor, independentemente das circunstâncias. Pode ter reafirmado os compromissos que assumira diante de Deus havia muito tempo. O que sabemos mesmo é que ele realmente se arrependeu, porque Deus atendeu a sua oração. Podemos até imaginar a oração sincera que Sansão fez a Deus. Não sabemos, mas ele pode ter orado desse modo: Deus, perdoa-me, por favor, pelos meus fracassos. Sei que estraguei tudo, mas ajuda-me agora. O diabo veio atrás de mim e me tentou, e caí no laço. Mas, por favor, dá-me mais uma chance para derrotar o inimigo. Não quero chegar ao fim da minha vida derrotado pelo inimigo. Quero triunfar sobre o inimigo para a tua glória. E você provavelmente conhece a história. Deus escutou Sansão quando esse clamou a ele e a força de Sansão lhe foi devolvida. E quando Sansão se abraçou com aquelas colunas enormes, naquele templo onde cerca de 3.000 filisteus tinham se reunido para adorar os seus deuses, veio sobre ele, de repente, o poder e a força de Deus, como anteriormente. Vigas gemiam e as paredes rachavam, e o templo inteiro veio para baixo, num estrondo, e totalmente destruiu os inimigos de Deus, os filisteus, que tinham continuamente zombado do Senhor Deus e atormentado um dos seus ungidos. Mas eu quero que você entenda a lição da história. Sansão estava em circunstâncias desesperadoras, na fossa negra do desespero, quando resolveu voltar a invocar Deus para derrotar o inimigo na sua vida. Considerava que tinha fracassado e que não havia mais esperança para ele. Mas endireitou a sua situação com Deus e passou a ser dito a respeito de Sansão que na sua morte foi maior vencedor do que na sua vida. E realmente, a vida de Sansão está registrada naquele grandioso trecho em Hebreus 11, que alista os heróis da fé em Deus. É possível que você em alguma ocasião tenha se considerado um fracassado na vida, exatamente como Sansão se sentia. Mas só porque você cometeu alguns erros e enganos, não significa que tenha que aceitar um meio termo, uma vida de segunda classe. Não estou encorajando o fracasso. Simplesmente quero explicar que se fracassou no seu andar com Deus, você pode confessar o seu pecado e passar a ser vitorioso em Deus. 1 João 9 nos diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você realmente se arrependeu e deixou o pecado, Deus atenderá às suas orações. O plano de Deus para você não era que aceitasse menos do que o melhor. O plano de Deus é você se dedicar a Ele e então passar a viver à altura desse compromisso, a fim de que Ele possa prosperá-lo em todas as áreas da vida. A palavra de Deus diz que o nosso Pai Celestial é um Deus amoroso e que Ele se importa conosco. Seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos e os seus caminhos acima dos nossos caminhos. Ele não vai cobrar de nós os nossos pecados, se verdadeiramente nos arrependermos. Quantas pessoas, pais, continuam mantendo rancor contra os seus filhos quando cometeram falhas ou enganos? Isso não quer dizer que não disciplinamos nem corrigimos os nossos filhos quando cometem enganos,
porque queremos o melhor para eles. Mas quando se arrependem, nós os perdoamos. Como Pai amoroso, Deus quer o melhor para nós. Ele nos disciplina, mas não o faz através de enfermidades ou doenças. Quem já ouviu falar num pai amoroso que quebra as pernas dos seus filhos ou os deixa doentes a fim de lhes ensinar a lição? Não é esse o Deus que conheço. Deus está esperando por você. Pode ser que você se sinta derrubado como numa luta de boxe, com a contagem regressiva começando a anunciar a sua derrota. Talvez você tenha falado com seus botões. Está tudo em vão. Mas eu quero que saiba que se não desistir, seu sucesso não está longe de você. Está lá esperando para chegar até você. Pois Deus nos promete na sua palavra que sempre triunfaremos em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A única condição prévia para sempre triunfar é permanecer em Cristo. Isso significa permanecer na fé e permanecer na obediência. Não desista. Você conseguiu chegar até aqui e a sua fé vai te levar até a vitória. Confie em Deus e continue avançando pela fé. A fé não conhece derrotas. Com Deus não há problema sem solução. Não há medo que não possa ser vencido, se você permanecer fiel a Deus. Sem dúvida, você pode ter muitas necessidades e ter grandes dúvidas. Às vezes, as suas provações dão a impressão de inundá-lo e você pode estar enfrentando problemas que não sabe solucionar. Talvez você nem saiba de onde virá o seu próximo tostão, nem como vai pagar as suas contas. Mas eu te desafio e admoesto para ousar crer na palavra de Deus. Deus conhece todos os seus problemas e Ele sabe livrá-lo de todos eles. Nunca houve um problema que, colocado nas mãos de Deus, não recebeu uma solução completa e satisfatória. Mas agora, você deve entregá-los às suas mãos e não procurar impor a sua própria solução. Nunca houve um problema ou uma circunstância, eu repito, que tendo sido entregue nas mãos de Deus por um dos seus filhos, com fé e confiança na sua palavra, não recebeu a melhor solução do céu. Então eu quero te animar a ficar firme na fé em Deus. Já que Deus conseguiu dar conta daquela vasta multidão de israelitas na sua longa marcha através do deserto, a caminho da terra prometida, Ele pode e quer cuidar de nós, exatamente nesses dias de adversidades em que vivemos. Já que Deus cuidou do profeta Elias e lhe ensinou exatamente para onde deveria ir, num período de fome nacional, a fim de ser sustentado por uma viúva, creio que Ele pode e quer cuidar de nós também. Servimos a um Deus que é maior do que a situação econômica deste mundo. Deus pode nos sustentar independentemente de quais sejam as circunstâncias que surgirem na terra. Deus tem uma saída. Eu exorto você a permanecer fiel a tudo quanto Deus tem lhe chamado para fazer, a fim de poder receber a vitória em todas as circunstâncias da sua vida. O que você ganhará se desistir? Nada. Confiando em Deus, você só poderá ganhar em tudo. Se cometeu erros, está pensando que fez da sua vida uma bagunça tão grande que é tarde demais, mas se você se arrependeu com sinceridade, nunca é tarde demais com Deus. Sem dúvida, Satanás sempre tentará te desanimar. Ele poderá até mesmo lançar contra você alguma das próprias provas e provações que você já enfrentou antes na sua vida. Como eu sei disso? Porque eu conheço a tática do diabo. A Bíblia diz que ele anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Você, por exemplo, pode estar em dificuldades tremendas. Talvez se trate de aflições físicas, de doenças, de enfermidades no seu corpo.
mas saiba que é você mesmo quem deve resolver se vai ser um sucesso ou um fracasso na vida. Você detém a chave do seu próprio sucesso. Quanto à sua redenção, ela foi garantida e declarada na palavra de Deus. Agora, só falta se apropriar da palavra de Deus para a sua própria vida. O que você opta por fazer? Opta por acreditar naquilo que outras pessoas dizem a respeito de Deus? Ou prefere acreditar naquilo que o Senhor diz na sua palavra? Você opta por crer nos sintomas que o diabo está procurando colocar no seu corpo? Ou prefere crer que Deus falou sério na sua palavra, que pelas suas pisaduras fosses sarados? E a economia? Você opta por crer naquilo que os economistas do mundo dizem que vai acontecer? Ou prefere crer que Deus cuidará de você? Você crê que Deus disse a verdade ao declarar que Ele suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Jesus Cristo? E que você pode fazer todas as coisas em Cristo que te fortalece? Enfim, você pode optar em entrar num colapso de medo ou crer que o Senhor é a fortaleza da sua vida. A quem temerei? Você opta por crer naquilo que Jesus disse em Marcos 9:23, que tudo é possível ao que crê? E o que você diz de Lucas 18:27, que diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus? Ou vai fazer um gesto de desespero e dizer: ora, pensava que Deus iria agir em meu favor, mas me parece que não. Você voltará a deixar o diabo operar para colocar tormentos, medo e indigência na sua vida? Ou vai repreendê-lo dizendo: Satanás, Jesus já te derrotou e você não tem poder nem autoridade sobre mim? Você, na verdade, só precisa da palavra de Deus e do nome de Jesus para colocar o diabo no lugar dele. A fé na palavra de Deus e no nome de Jesus e a obediência a eles são tudo quanto você precisa para destravar os armazéns do céu, de onde lhe serão derramadas bênçãos sem limites. Não estamos falando aqui a respeito da palavra de algum homem. Estamos aqui falando a respeito da palavra de Deus. Alguns cristãos nunca chegaram realmente a confiar em Deus. Dizem: pois não, orarei a respeito, mas se Deus não intervier em meu favor, procurarei outra solução. Fazem o seu próprio caminho de escape. Mas Deus nos prometeu na sua palavra que Ele sempre fornecerá para os justos uma saída de qualquer provação. 1 Coríntios 10, versículo 13. Mas quando os cristãos procuram fazer a sua própria via de escape ou de libertação, em vez de confiar em Deus, estão embutindo fracassos na sua vida. Vão precisar aprender a viver pela fé, dia após dia. Os cristãos bem-sucedidos são aqueles que aprenderam a se firmar na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Parecem que muitos cristãos têm chegado ao ponto no seu andar cristão em que se dispõem a transigir os seus valores e os seus alvos. Por exemplo, já experimentei algum sucesso de modo que vou me satisfazer com isso. Não parece que tudo quanto Deus me tem prometido vai ser uma realidade, de modo que eu vou me contentar com o que já recebi. Você pode manter essa atitude e continuar sendo um filho do rei. Deus permitirá que você aceite algo menos que o melhor, se você assim desejar. Não é o que Ele deseja para você, mas se é isso que você quer, poderá receber. Lemos na palavra de Deus a respeito de pessoas que escolheram a opção inferior, quando poderiam ter recebido algo melhor. Por exemplo, os filhos de Israel queriam algo menos que o melhor de Deus quando optaram por ter um rei. Deus não queria que tivesse um rei, não era o seu melhor para eles. Deus sabia as consequências que sofreriam se optassem por ter um rei, mas queriam viver de conformidade com as nações pagãs e ser semelhantes a elas. Acontece que isso não era o melhor de Deus
para eles, e foi assim que o Senhor lhes explicou. Mas não repudiou os filhos de Israel, só porque queriam aceitar uma opção inferior. Continuavam sendo os seus filhos, e o Senhor não deixou de cuidar deles. No fim, Deus permitiu que eles tivessem um rei, e não demorou para reconhecerem que ter um rei não era bom, conforme tinham imaginado. Deus tinha procurado avisá-los, mas não queriam escutar. Aceitaram uma opção inferior. Você, meu irmão e minha irmã, pertence ao Rei dos Reis. Você não precisa aceitar opções inferiores na sua vida. Não se satisfaça com a atitude de só passar raspando. Deus quer muito mais do que isso para o seu povo. Quando, por exemplo, Deus prometeu na sua palavra que Ele supriria todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, isso não significa que aguentaríamos com o mínimo de condições. Ele tem prometido que nos livrar de todas as nossas provações e tentações. Isso não significa algumas delas, significa todas elas. Se tivéssemos que simplesmente sobreviver com pouco, isso significaria que Deus se dispõe a nos livrar de apenas algumas das nossas provações. Significaria também que Ele não sabe nos fornecer as suas riquezas na glória. Mas não é isso que a sua palavra declara. Ousemos aceitar literalmente o que Deus diz na sua palavra. E eu quero que você perceba que o diabo sempre vai querer te levar ao meio termo em aceitar alguma opção inferior na vida. Mas a fé sabe que Deus é um Deus que é mais do que suficiente. Ouse comparecer com confiança diante de Deus, a fim de obter a plena solução de todas as suas necessidades. Deus não decepcionará aqueles que pedem com fé, crendo que Ele cumprirá a sua palavra. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a glória. Nós estamos aqui diante do Senhor, em primeiro lugar, para Te agradecer por mais um dia de vida. Porque podemos aqui respirar e podemos estar aqui diante da Tua presença. E tudo para a glória do Senhor. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes vivemos na dúvida ou na incredulidade e deixamos de confiar totalmente no Senhor, sabendo que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento eu quero lhe pedir em favor daqueles que são doentes, que o Senhor entre com a providência, restaurando a saúde dessa pessoa, porque é a Tua palavra que nos diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Também quero lhe pedir que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão passando por necessidades, fome, enfim, estão vivendo diante de provações. E é a Tua palavra que nos garante que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Envie essa pessoa a provisão, tudo que ela precisa e necessita, em nome de Jesus. Vai também ao encontro desse lar e dessa casa, visitando, Pai, cada membro, cada pessoa desta família. Repreenda, neste momento, toda briga, toda contenda, toda divisão, mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. Enfim, que a bênção do Senhor que enriquece no acrescenta dores seja derramada sobre esse lar e sobre esta casa. Porque eu creio, Pai, que a Tua palavra nos assegura que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé, nós recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, em nome de Jesus. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. E que você possa, nesse dia de hoje, não ficar triste, nem desanimado ou mesmo desesperado, mas que você venha entregar o seu problema, a sua necessidade nas mãos do Senhor, porque Ele tem um escape, uma saída para essa situação, em nome de Jesus.
pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.